Muito bem, vamos lá, vamos dar seguimento ao nosso projeto, tá? De fazer 2 questões por dia. Pois bem, nós vamos agora continuar fazendo a questão do ano 2022, prova do segundo semestre, correto? Então vamos à questão 1. Um octaedro regular está inscrito em um cubo de aresta 1, de modo que seus vértices são os centros das faces do cubo, como apresentado na figura abaixo. Determine. Nós temos a figura e ele pede para determinar inicialmente a medida da aresta do octaedro. Observe, a gente consegue determinar isso com muita facilidade, vendo que isto aqui, na verdade, vamos melhorar um pouco o desenho, isso aqui na verdade é um triângulo retângulo, e como o vértice do cubo é o centro da face da aresta, eu sei que sendo a aresta toda 1, essa parte vai ser 1/2 e esta vai ser 1/2. Como as faces são perpendiculares entre si, então eu sei que esse triângulo é um triângulo retângulo, ficando a cabo da gente descobrir apenas o x. O que vai ser o x? Eu sei que o x ao quadrado vai ser igual a 1/2 ao quadrado mais 1/2 ao quadrado. Bem, essa expressão é muito simples, correto? A partir daqui, a gente sem muita dificuldade obtém que o x é igual a raiz de 2 sobre 2. Perfeito? Pois bem, vamos ao item B. O item B pede a gente determinar o volume desse octaedro. Também é algo que a gente determina sem muita dificuldade. O que eu vou fazer? O octaedro, na verdade, são 2 pirâmides de base quadrada em sentidos, uma voltada para cima e outra para baixo. Então, eu vou calcular o volume de uma dessas pirâmides, certo? E aí vai ficar fácil para mim determinar o volume do octaedro em si, porque é só multiplicar por 2. Então, inicialmente, eu vou calcular o volume da pirâmide, tá? Pirâmide, vou considerar aqui a pirâmide de cima. Então, para isso, eu preciso da altura e da área da base. Bem, a área da base neste caso, certo? Essa aqui é a nossa base. A área da base, certo? Vai ser a área desse quadrado aqui. Que a base, na verdade, é um quadrado. E qual que é o lado do meu quadrado? Eu já sei, o lado do meu quadrado é o comprimento da aresta do octaedro. Ou seja, raiz de 2 sobre 2. Bem, agora o que eu preciso? Da altura da pirâmide. Bem, de uma ponta a outra, o que a gente vai ter? A gente vai ter o comprimento 1, né? Porque esse segmento que eu desenhei, ele vai ser paralelo às arestas laterais, por sua vez, vai ter a mesma medida também, certo? Então, vamos seguir. Nesse caso, se eu considerar só até a metade, então eu vou ter que aqui mede 1/2 também, ok? Então, o nosso comprimento da altura vai ser 1/2. Então, o volume da pirâmide, ele vai ser o volume do meu quadrado, que é a raiz de 2. É a área do meu quadrado, vezes a altura, tudo isso multiplicado por 1/3, certo? Agora, esse é o volume da pirâmide. Como que eu calculo o volume do octaedro? Só multiplicar por 2 o resultado. Então, a gente vai fazer a conta disso aqui para ter o volume do octaedro. Então, o volume do octaedro, na verdade, vai ser, simplificamos aqui, tá faltando um quadrado, simplificamos aqui, certo? Este cara vai ficar 2/4 vezes 1/3, simplifica mais um pouco, aqui vai ficar 2, e nós vamos ter 1/6 como volume do octaedro, perfeito? Bom, a questão 1 é essa. Sem mistério, a gente faz com muita facilidade. Tá? Vamos à questão 2. Questão 2. Considere a sequência n definida por
pelo seu elemento inicial a n, tá? E ele define de modo recorrente, de modo que a n vai ser sempre um q vezes o an menos 1 mais r, se n, tá? Se n é maior ou igual a 1, onde a, q e r são constantes dadas. Então, nós queremos primeiro determinar o item A. Se Q é igual a 1, determine a n em função de A, R e N. Perfeito. Vamos lá. Eu sei que o Q é 1. Então minha sequência é desse modo. O A0 vai ser A e o AN, certo? O AN ele vai ser sempre o AN menos 1 mais R. Mas observe que isso aqui simplesmente uma PA. Por quê? Quem que é o termo seguinte? É o anterior mais uma razão R. Isso é um PA. E a gente já conhece o termo geral da PA. O termo geral da PA vai ser sempre AN igual ao primeiro termo, o A1, mais N menos 1 R. Mas vamos às considerações aqui que são necessárias, porque aqui não tem uma ligação direta. Observe, o nosso primeiro termo nesse caso não é o A1, é o A0, tá? Então aqui, ó, e esse termo A0, eu quero que fique só o primeiro. Então como que vai ficar na nossa? O nosso AN, ele vai ser o A0, e aqui eu não preciso de N menos 1, porque a sequência já vai começar do anterior. Então, isso aqui vai ser N, R e pronto. Nesse caso, não temos o que fazer. É simplesmente isso. Observe, o primeiro termo, o A0, isso aqui vai ser 0 vezes R, sobra apenas o A. O A1 vai ser o A mais R. E por aí vai. Ok? Então, não temos problema. O item B. O item B fala assim: se esse aqui for zero, for diferente de zero e diferente de 1, prove por indução em N que o AN pode ser escrito dessa forma aqui para todo N. Perfeito. Então vamos fazer isso. Tá? Se a gente vai fazer por indução, a gente tem que dar nosso primeiro passo. E o primeiro passo é para o termo inicial. Então a gente está fazendo aqui em N, mas a nossa sequência começa no A0, né? Então, aqui eu me pergunto, ele pede para fazer para todo N igual a 1, maior ou igual a 1. Então, eu vou começar, primeiro passo, eu vou mostrar que para N igual a 1 é verdade, correto? Para N igual a 1, como que vai ficar a nossa sequência? O A1 vai ser igual ao Q vezes o A0 mais R. De fato, observe que isso aqui pode ser escrito como A vezes, porque o A0 é o A, certo? Então, isso aqui pode ser escrito como A vezes Q elevado a N mais Q elevado. Aqui nós estamos considerando que o Q ele não é 0 e também não é 1. Então, isso significa que eu posso escrever assim, tá? Então, aqui é Q elevado a 1 menos 1 sobre Q menos 1, que eu posso fazer porque o Q não é 0 e o Q não é 1. Né? Nesse caso, o Q não é 0. Vezes o R, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então, para n igual a 1, a gente tem que a proposição é válida. Então, agora o passo 2. No passo 2, a gente suponha válido
para algum n maior ou igual a 1. E a gente mostra que é válido. Traremos válido para n mais 1, certo? Então, eu suponho válido para n e vou mostrar que é válido para n mais 1. Então tá. O que acontece? Eu quero mostrar que o n mais 1 pode ser escrito dessa forma, correto? Então vamos lá. O que é o n mais 1 com base na definição da minha recorrência? É isso. Então, o a elevado a n mais 1 vai ser o que multiplica a elevado a n mais r. Só que a gente já supôs válido para n. Então, esse AN, eu sei que ele pode ser escrito dessa forma. Então, vou substituir. O que vai acontecer? Isso aqui, na verdade, vai ser que multiplica A vezes Q elevado a N mais, vamos conferir se é mais Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1 vezes R mais o próprio R, correto? Então, eu vou fazer inicialmente uma distributividade aqui, tá? Então, isso aqui, ele vai poder ser escrito dessa forma, como A vezes Q elevado a N mais 1, certo? Mais Q, que multiplica esse cara aqui, Q elevado a N menos 1, sobre Q menos 1 vezes R. Mais o R já estava sobrando. Agora, nota que esse camarada aqui, ele pode ser escrito como Q menos 1 sobre Q menos 1. Logo, essa expressão eu posso escrevê-la como A, que multiplica Q elevado a N mais 1, mais Q, que multiplica Q elevado a N menos 1, Q elevado a N menos 1, vezes R, sobre Q menos 1. E agora, na verdade, o que a gente pode fazer é colocar isso tudo sobre Q menos 1 mais R, que multiplica Q menos 1. Ok? Então, vamos prosseguir. Isso aqui agora vai ser A elevado a Q. A vezes Q elevado a N mais 1 mais Q. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Eu vou expandir isso aqui, esse cara, só que eu já vou colocar o R em evidência, tá? Então, vai ficar assim. O R ele vai ficar em evidência aqui fora. Q menos 1 vai ficar quietinho aqui embaixo. E o resto eu vou expandir. Vai ficar Q elevado a N mais 1 menos Q. Deste lado vai ficar mais Q menos 1. Observa o que vai acontecer? Menos Q mais Q se anulam. E por fim, o que a gente obtém? A que multiplica Q elevado a N mais 1 mais Q elevado a N mais 1 menos 1 sobre Q menos 1 vezes o R, que nada mais é exatamente o que a gente queria
mostrar, tá? Observe, né, que onde muda, onde eu coloco n mais 1, essa expressão toda mudando para n mais 1, eu vou obter o valor que eu gostaria, certo? Então, com isso, a gente prova que a propriedade é válida para todo n natural, ok? Perfeito, então, sigamos até o próximo. Um abraço.